fazendo como esses dois amigos. Isso é uma caravana. E quando a gente fala de caravana, quando a gente fala de deserto, a gente lembra logo dos brimos, não lembra? Ah, lembra. Os brimos são tudo de bom, não é verdade? Não? A gente lembra dos brimos. E isso é uma caravana de dois amigos. O Afife e o Efraim. Tá vendo? Afife e Efraim. Afife e Efraim eram assim, mercadores, mas de mão cheia mesmo. Eles percorriam aquele deserto para cima e para baixo, vendendo, coisa que ainda hoje se faz. Vendendo aqui, vendendo acolá, comprando, vendendo, revendendo, enfim, esse trabalho mercantil. E num desses dias, o Efraim ficou muito nervoso com o Afife. E como ele ficou muito nervoso, num determinado momento, o Afife tomou uma bordoada. O Efraim deu uma bordoada no Afife. Aí o Afife ficou muito chateado. Correu assim num canto que tinha muita areia e escreveu assim: hoje, Efraim deu uma bofetada no meu rosto. E seguiram. Porque comerciante é assim, a gente tem as divergências, mas nós vamos trabalhando, não é verdade? E eles continuaram também. E chegou num determinado momento da viagem que eles encontraram um oásis e foram mergulhar num enorme lago que estava lá. E o Afife não sabia nadar. E ele mergulhou. Como ele mergulhou e não sabia nadar, quase que se afogou. Quem que salvou o Afife? O Efraim. Aí o Afife saiu. Tinha uma pedra enorme lá e ele foi lá escrever na pedra: hoje, a vida de Afife foi salva por Efraim. O Efraim, que foi quem bateu, também estava meio chateado, porque falou assim: poxa vida, a viagem transcorreu muito chatinha. Aí o Efraim falou assim: poxa, Afife, por que que quando eu te bati, você escreveu na areia? E por que é que quando eu te salvei, você escreveu na pedra? Aí o Afife falou: olha, quando você me bateu, eu escrevi na areia, porque é fácil de se desfazer. Vem um vento e leva aquilo tudo e acabou. Eu não vou ficar com aquilo gravado em mim. Mas quando você me salvou a vida, isso é diferente. Isso é coisa que eu tenho que guardar dentro de mim. E eu gravei na pedra para nunca esquecer. Da mesma forma que guardo no meu coração para nunca esquecer. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que relevar tantas coisinhas pequenas que acontecem na nossa vida, como se fosse escrito na areia. Que o vento do bom senso, que o vento da solidariedade, que o vento do carinho e do respeito tornem a passar por cima disso e apaguem simplesmente. E que nós guardemos os bons gestos que recebemos. Por quê? Porque fica muito melhor a vida da gente. E nós vamos ver porque é que vale a pena perdoar. Olha só. Rancores não resolvidos são como aviões que não pousam. Tem um aeroporto aqui, né? Um aeroclube, não tem? De vez em quando não fica um rodando, e a gente fala: ai meu Deus do céu, esse homem não vai descer mais. Esse homem não vai descer. E a gente fica preocupado, não fica? E quem costuma viajar também, quando vai em aeroporto de muito movimento, às vezes o piloto não consegue descer de primeira. Então ele tenta e depois ele tem que arremeter de novo porque o tráfego está muito intenso. Que sensação que a gente tem. Cada manobra desse tipo, o coração da gente parece que dispara, não parece? Vem aqui para a boca, vai dizer: ah, meu Deus do céu. E agora? E se acaba combustível? E se acerta a vida da gente? Se pega a gente? E se a gente cai daqui? Ainda mais com 2012 tão perto, né?
Já pensou? Então a gente fica desse jeito sobressaltado. Rancor é como um avião que não pousa, fica girando na nossa cabeça. E gira, gira, gira e vai para lá e vem para cá e não tem jeito. E acaba, olha, consumindo a nossa energia. Quando nós temos a energia consumida, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, que tipo de companhia que nós vamos atrair para a gente? Companhias agradáveis? Não. Nós vamos atrair companhias que estão vibrando na mesma faixa da gente, nem melhores, nem piores. Simplesmente a mesma faixa da gente. E convenhamos que quando a gente não está muito bom, a gente não vale muita coisa, né? Então as nossas companhias nesses momentos também não são as melhores. E perdoar é a mesma coisa que pousar o avião. Quando o avião pousa, a gente sente aquela sensação de alívio, não é? E quando a gente perdoa, a gente sente a mesma sensação. Fica uma sensação boa na gente. A gente fala, poxa vida, isso daí é melhor do que ficar com aquela coisa horrível na nossa cabeça, não é verdade? E olha o que Jesus nos diz. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, para que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Jesus é muito claro nessa questão, e ele falou isso no templo, quando alguém ia fazer uma oferenda, e Jesus, para ilustrar para os seus apóstolos, fala, olha, se você estiver entrando no templo para fazer uma oferenda e você lembrar que tem um inimigo, esquece tudo. Deixa a oferenda lá num canto, volta e se reconcilia com ele. Se você se reconciliar, terá ganho um amigo. E se você não conseguir se reconciliar por culpa dele, bem, pelo menos aí você fez a sua parte. E que caminho é esse que Jesus nos fala? Esse caminho nada mais é do que a encarnação que nós estamos vivendo. Então a gente vai deixando tanta coisa para depois, para depois, para depois, para depois, que vai chegar uma hora que nós vamos desencarnar, porque ninguém vira para semente mesmo, não é? Vai chegar uma hora que nós vamos desencarnar e o que vai acontecer? Vamos levar um monte de coisa para o outro lado. Gente, isso daí não resolve a vida de ninguém, porque a morte, ó, não nos livra dos inimigos. Fica pior ainda, né? Transforma os inimigos. Por quê? Se eles morrerem antes que a gente, desencarnaram, viraram todos espíritos. Ou melhor, espíritos desencarnados. Estão todos lá do outro lado, desencarnadíssimos. Nós não os vemos, graças a Deus. Mas os sentimos. Gente, sentir um espírito assim bem pertinho da gente, até arrepia. E a gente fala, nossa, que arrepio que eu tive agora, mãe de Deus. E a gente sempre pensa, é mediunidade, não é? Que mediunidade é maravilhosa. Mas nem sempre é mediunidade. Então eles ficam bem pertinho da gente, nós os sentimos. E aí nós ficamos presos aos laços de ódio. Ódio é a única coisa que prende a gente. Tanto é assim que uma mulher estava muito desgostosa com o marido e foi no advogado para se separar. Ele falou assim, doutor, porque eu quero me separar de qualquer maneira. Não quero ver esse traste, mas nem pintado de ouro, mas nunca mais. E aí o advogado perguntou para ela assim, você o ama? E ela falou, mas como que amo, doutor? Estou dizendo que não quero ver nem pintado de ouro. E ele falou, vai ver. Por que será que vai ver? Porque é da lei. Jesus foi muito claro, amarás o teu inimigo. Não tem jeito. Então, se você quer realmente se livrar do marido, se você quer realmente se livrar da esposa, aceite o convite de Jesus e ame-os. Nunca mais vocês o verão. Ok? Isso é bem desse jeito. Então, é Jesus que nos pede que nós
façamos as pazes, que nós usemos de misericórdia. Agora, com os inimigos, nós não gostamos de usar de misericórdia, gostamos? Nós gostamos de usar de justiça. Quem foi no Novo Testamento um dos últimos que clamou por justiça? João Batista. Porque João Batista estava danado com aquela história lá de Salomé, com aquela história de Herodes, e vivia bradando justiça para todo quanto é canto, porque você matou teu irmão para ficar com a cunhada, esse tipo de coisa, e justiça para cá e justiça para lá. E aí Salomé um dia se invocou e falou: Herodes, quero a cabeça de João Batista. E aí foi que a justiça foi feita. Por quê? Porque João Batista, quando era Elias, numa das suas batalhas, mandou degolar mais de 360 inimigos. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que nós não temos que pedir por justiça. Nós temos que pedir por misericórdia. Pelo menos conserva a cabeça, não é? Isso para não complicar a vida da gente mesmo. E nessa questão de perdão, vem Pedro. Pedro é que pergunta para Jesus: olha, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E Pedro perguntou isso por quê? Porque o 7 é o número da perfeição para os judeus. 7 é um número perfeito. Quando Jesus fala 70 vezes 7, vai dar 490. E é mais perfeito ainda, porque são 70 vezes 7. Agora nós vamos fazer um negócio que fica mais perfeito ainda, olha. Nós vamos pegar o 70 e elevar a 7ª potência. Quer ver que número dá? Vai contando. Dá só tudo isso. Quer ver? Para facilitar, né? 8 trilhões, 235 bilhões e 435 milhões. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que perdoar é um processo. E um processo, como todos nós sabemos, é assim por etapas, não é? Vai do menor para o maior. Processo é uma coisa que não adianta a gente querer mudar de um dia para o outro. Nós temos que ir aprendendo, nós temos que ir melhorando. Dica para perdoar. Cuidado, mantenha a distância. Mas não é essa distância física, não. Nós podemos conviver, nós podemos estar junto com todos os nossos desafetos tranquilamente. A distância que nós devemos ter é mental. Então nós podemos estar junto e nos distanciarmos mentalmente, ou seja, perceber que o outro pode ficar no canto dele sossegado. Perceber que o outro, mesmo estando conosco, não nos afetará se nós não estivermos ligados nele. Percebemos? Ah, então tá. Quando a gente mantém essa distância, a gente libera as nossas emoções para coisas mais positivas. E é claro que nós estamos neste mundo para fazer coisas positivas, não é verdade? A gente se perde nos ligando às coisas que já passaram. Quando nós nos ligamos a isso, quando nós não ficamos falando tanto, a gente evita aquele famoso devia ter falado tudo que eu penso. Porque é coisa muito normal, né? Quando a gente termina a discussão, a gente vai conversar com o outro e a gente fala assim, está engasgada que eu devia ter falado tudo para ele. Mas não, pode ficar sossegado. E além do mais, nós evitamos os exageros da imaginação. Gente, nós temos uma imaginação poderosa, não temos? E olha, quando a gente começa a conversar sobre os desafetos, a gente vai longe.
E quando a gente começa, então, a contar o que ele nos fez, a gente vai longe. E quando a gente começa a contar o que ela nos fez, a coisa vai longe. E aí nós caímos num outro ditado popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto.